Olá, adoradores! O cântico de romagem de hoje é atribuído a Salomão, conforme consta no seu título. A força do povo hebreu é, em grande parte, resultado da importância que é dada ao lar e à família. A casa, a cidade, o trabalho são todos assuntos de suma importância para a conservação e fortalecimento da família. A mensagem central deste salmo é que o trabalho humano tem o seu lugar, mas é de pouca utilidade sem a bênção de Deus. Salomão inicia seu cântico dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa entender que qualquer coisa que estivermos construindo, seja um edifício, nossa própria vida, a família ou a igreja, não poderemos ser bem-sucedidos sem a ajuda do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E o salmista continua dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela tem o seu papel e deve ficar acordada e vigilante, mas é a ação e a bênção de Deus que realmente mantém a cidade segura. O salmista não sugere em absoluto que as sentinelas negligenciem o seu dever. Ele supõe que elas farão tudo o que estiver ao seu alcance, mas sua confiança para o sucesso do seu esforço deve estar no Senhor. Construir alguma coisa e não a vigiar é uma grande insensatez. Muitas crianças e ministérios já foram perdidos para o inimigo porque os vigias não permaneceram alerta para avisar que o inimigo estava se aproximando. O apóstolo Pedro nos advertiu dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nossa construção será em vão se não fizermos a nossa parte e vigiarmos. No versículo 1, nós somos advertidos sobre o excesso de confiança, ou seja, ter a pretensão de dizer eu posso fazer isso sem a ajuda de Deus. Já no versículo 2, nós somos advertidos sobre o trabalho excessivo e a labuta ansiosa. Salomão não falou contra o trabalho duro, porque vários dos seus provérbios elogiam o trabalhador que acorda cedo e trabalha com afinco. Ele nos adverte que o nosso trabalho deve ser uma bênção do qual nós desfrutamos e não um fardo que suportamos. O trabalho adequado aos nossos dons e à nossa personalidade alimentam a alma, mas o trabalho ansioso come pão de lágrimas enquanto trabalha e até quando tenta descansar durante a noite por causa das preocupações com o dia seguinte. A expressão pão de lágrimas ou pão de dores é uma referência a uma vida de miséria e trabalho, preocupando-se com as próprias decepções, consumido pela inveja e pelo progresso dos outros e afligido demais por perdas e erros. Um trabalho desgastante e sem fim. Longas horas de trabalho não significam um trabalho próspero. O modo de vida mais elevado começa com a confiança no Senhor em nosso trabalho. Homens que são cheios de confiança em seu próprio trabalho experimentam a ansiedade que vem com isso. A bênção de Deus proporciona tudo o que os seus servos precisam enquanto dormem. Eles podem ficar em paz sabendo que a mão do Senhor está trabalhando e seus olhos os estão vigiando enquanto eles dormem. A construção de casas e das cidades e a guarda e a segurança dos nossos bens são feitos com o objetivo de proteger a nós e as nossas famílias. Salomão considerou a sabedoria de confiar em Deus na construção de uma casa, mas ele também entendeu que uma casa não é construída apenas com tijolos e madeira. De nada adianta construir e guardar nossas casas e cidades se não houver gerações futuras para herdá-las e para dar continuidade à família, à cidade e à nação. Na época do salmista, assim como agora, a família era a unidade básica e o elemento mais importante da sociedade. Deus nos dá filhos não como penalidade nem como fardo, mas como um favor. Eles são um sinal do bem se seus pais souberem recebê-los e educá-los. Os filhos podem ser uma proteção e uma força diante dos desafios e das adversidades da vida.
Em muitos aspectos, as crianças são como flechas na mão de um guerreiro. As flechas não são flechas por crescimento, mas por arte. Assim devem ser as crianças. Elas precisam de cuidados específicos, devem ser direcionadas e orientadas, pois elas não encontrarão a direção certa por conta própria. Crianças têm potencial para ser boas ou más. O resultado vai depender das circunstâncias e das orientações que elas receberem. E se os filhos são uma herança e uma recompensa, então o casal que tem filhos tem uma família abençoada. Existe um provérbio alemão que diz que muitas crianças fazem muitas orações e muitas orações trazem muitas bênçãos. O versículo 5 diz que o homem que tem filhos não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Na época do salmista, o portão da cidade era o local onde se realizavam os negócios e eram julgadas as questões judiciais. A ideia é que os filhos honrariam a família e recompensariam os pais por seu valor em defender a família e sua cidade ou em atacar as cidades dos inimigos de seus pais. Assim como a aljava cheia de flechas dava segurança ao caçador ou guerreiro, o homem piedoso se sentia seguro quando era abençoado com muitos filhos. A lógica é que os filhos seriam uma proteção contra a solidão e o abandono na velhice. O objetivo do salmista com este cântico era inculcar uma lição de dependência de Deus para uma vida de prosperidade em todas as áreas. Uma casa bem construída no sentido espiritual e moral, uma cidade próspera e bem guardada, e as famílias que morassem nas casas dessa cidade como sendo capazes de lidar com as questões nos portões da cidade. É na família que preservamos o melhor do passado e que investimos no futuro. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade e é a nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. Nem todo mundo deve se casar e nem todo casal pode ter filhos. Porém, todos os adultos podem valorizar as crianças, orar por elas, ser um bom exemplo para elas e cooperar para que elas sejam mantidas em segurança. Uma vez que as famílias viajavam juntas para as festas de Jerusalém, nada mais apropriado do que haver outro salmo dedicado aos pais e aos seus filhos. E esse será o assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!